Papo com especialista. Dessa vez trouxemos Tiago Barbosa, auditor do SESEX, um dos responsáveis pela criação do Portal Único e de toda essa evolução do Comex. De DUI, a gente falou de catálogo de produtos, Portal Único, do INPE, tudo mais que vocês estão vendo acontecer no Comex brasileiro. Está interessado? Então vem com a gente nesse papo com o especialista mais do que especial, que trouxemos alguém da aduana. Bem bacana. Solta a vinheta, acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista, dessa vez eu trago alguém do SESEX. Tiago Barbosa, ele é... Bom, o que eu posso falar do Tiago? É o cara que simplesmente criou e ajudou a criar o nosso querido Portal Único, que hoje em dia, graças a Deus, está tudo migrando ou migrado para o Portal Único. Então, é um prazer ter você comigo, Tiago. Seja bem-vindo, o canal está aberto para você. A palavra é sua, vamos embora. Opa, obrigado, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiveram assistindo aí. Então, Thiago, para quem não me conhece, eu sou Thiago Barbosa. Atualmente sou coordenador geral de facilitação do comércio e gerente do Portal Único de Comércio Exterior. E o que está sob a coordenação geral de facilitação do comércio, né? São três principais atividades. É o secretariado do CONFAC, do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, né? A revisão normativa de comércio exterior. Então, vocês podem ver aí, há menos de 10 dias teve a revogação da Portaria 23, que foi um grande balizador do comércio exterior brasileiro, desde 2011, que a gente viu a necessidade de ter essa atualização, e agora com a Portaria 249, a gente está recriando essa portaria única que foca, né, dentro de ser um código único da Secretaria de Comércio Exterior, trazendo os âmbitos de exportação, importação, regras de origem, drawback, cotas e etc. E o terceiro ponto é o desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior, né, fazer o gerenciamento. E obrigado aí pelas palavras, Thiago. Na verdade, eu fiz parte, né? O criador é demais, assim, né? Eu fiz parte aí desde o início do projeto. O Portal Único, ele foi criado, né, formalmente a partir do Decreto 660, uma alteração que ocorreu em 2014 no Decreto 660, e que nos deu esse amparo legal da criação do Portal Único como um sistema único, né, um guichê único de interação entre governo e setor privado, e que esse sistema único é um banco de dados compartilhados para que deixe de ter esses pedidos redundantes de informação entre os diferentes órgãos que atuam, entre os diferentes intervenientes que atuam no comércio exterior, né? E é isso, vamos lá? Vamos começar, então? Bora, vamos começar. Na grande verdade, né, eu me formei há muito tempo atrás, e é que nem a gente estava começando a falar lá atrás, antes da gravação, eu trabalhei em despachante aduaneiro, e eu me lembro, isso há muitos anos, gente, eu levava documentação no centro de São Paulo para abrir radar, e era um radar só, ordinário e simplificado. Hoje em dia nós temos 3 tipos de radar. E aí você ia na secretaria, levava documentação, falava muitas vezes com o auditor fiscal, era muito normal isso. E eu vejo com o Portal Único as coisas melhoraram. Você entra num sistema, você joga a documentação no sistema, é necessário ser feita uma revisão de estimativa, por exemplo, de um cliente. O despachante entra no Portal Único e joga a documentação lá. Não existe mais o tal negócio conversar com o fiscal. Qual que foi o ponto de ignição, né, Thiago? Como é que vocês chegaram e falaram assim, precisamos juntar tudo?
qual que foi esse ponto, né, que você acabou de falar aqui, a redundância e tudo mais. Onde foi Uhum. a tal decisão de falar, vamos colocar tudo num local só? Uhum. Perfeito, Thiago. Ó, quem dera que se tivesse sido uma ideia brasileira. Não é uma ideia brasileira, né? Em si é uma questão de acordo internacional, né? Tudo começa, é uma construção ao longo do tempo, né? Ainda na década de 90, com a Convenção de Quioto revisada, da OMA, né, da Organização Mundial das Aduanas, já vinha essa inflexão da mudança da visão da aduana moderna, né? Até ali, antes da Convenção de Quioto revisada, existia uma visão muito forte de que a aduana é uma fiscalizadora, onde tem que penalizar o importador, exportador que esteja cometendo erros, né? Infrações. E a partir dali começa a ter o conceito da visão da gestão de risco e da parceria, né? Em 2004, com o Safe Framework, também da OMA, a gente começa a ter essa visão da cooperação, setor público, setor privado. É uma cooperação aduana-aduana, né, entre países, aduana anuentes, que é uma gestão coordenada de fronteira, né, que existe uma atuação coordenada dentro dos órgãos de fronteira e também com os órgãos de fronteira do país, do outro país, e a relação aduana, quando a gente fala aduana lato sensu, tá? Proteção de fronteira, proteção à sociedade, com o setor privado. E aí surge o operador econômico autorizado, a ideia do operador econômico autorizado. Perfeito. Até aí a gente vai mudando essa filosofia de dois lados do balcão, o lado de lá e o lado de cá, da fiscalização, e passa a ser uma atuação de cooperação e troca de informações, né? Trazer uma cadeia logística mais segura, uma confiança do setor público no setor privado, com isso facilitando o comércio. Daí começou a se cunhar os termos de facilitação do comércio. Com a rodada de Doha, que começou em 2001, lá na OMC, começa-se a discussão, um dos pontos é a facilitação do comércio, até que em 2013, em Bali, se consegue a aprovação do Acordo sobre Facilitação do Comércio. E aí sim, se tem o advento do Acordo sobre Facilitação, onde ele é ratificado apenas em 2017, porque era necessária a assinatura de 2/3 dos membros da OMC. Mas desde ali, do momento, o Brasil vinha discutindo já bastante, a gente já participava dessas discussões, dessas rodadas aí da OMC, e a gente já vinha construindo essa filosofia dentro do Estado brasileiro. E então, com 2013 acontecendo, né, foi em dezembro de 2013 que se fechou esse acordo lá em Bali, a gente já vinha trabalhando no decreto e teve alteração do decreto 660, que institui o Siscomex para ter a previsão do portal único. E dentro do AFC, do Acordo sobre Facilitação do Comércio, da OMC, vem as obrigações dos países em aplicar a facilitação, desburocratizar, simplificar. E uma deles, que são as formalidades, eu acho que é no artigo 10.4 ou 10.1 do AFC, daqui a pouco eu vou abrir aqui para checar, fala sobre a implementação do portal único, da janela única, do single window. Então, isso vem sendo implementado no mundo inteiro, e não apenas single window, também no paperless trade, a questão da aplicação da gestão de risco, a construção das comissões nacionais de facilitação do comércio, que é o nosso CONFAC, que eu falei que é uma das atividades principais da CGFC. Então, todas essas medidas de facilitação são acordos internacionais em que os países são obrigados a implementarem, são medidas de facilitação que são obrigados os países membros da OMC a implementar, e o Brasil largou na frente. Foi visto desde o início como uma coisa positiva, que isso ajudaria muito em reduzir a burocracia no Brasil.
por ser um país naturalmente altamente burocrático. A gente tem a questão do custo Brasil e etc. Então, com essa institucionalização do projeto Portal a nível de decreto, ajudou muito, porque aí a gente trouxe todos os 17 anuentes do comércio exterior para dentro de forma legal, né, em nível legal, né, nem infralegal, legal, decreto, posteriormente leis 14.195 e etc., essa atuação do projeto Portal Único. Então, por isso vem dando muito certo, e desde o início, lá em 2014, foi se colocado como um dos pilares, isso não está em decreto, mas como um dos pilares, a cooperação, a parceria público-privada. A gente vê, vocês podem ver que o programa OEA vê o setor privado como um cliente, o Portal Único vê o setor privado como um cliente. É sempre nesta visão onde o setor privado é o especialista em comércio exterior e o Estado está aqui para prover o melhor serviço e fazer a proteção da sociedade e dos direitos difusos. Então, é nesse sentido que a gente constrói um melhor ambiente de comércio exterior brasileiro e uma maior inserção internacional do Brasil aí no comércio internacional, tá? É Ficou muito claro? interessante. Claro, opa. É muito Uhum, interessante, né, Tiago, que eu sempre falo que antigamente a gente tinha aquela visão de receita é punitiva. Ah, então eu uhum, tenho que ter medo da receita. E eu sempre falo que receita é parceira. Você tem que ser parceiro da receita. Se você dorme a cabeça no travesseiro em paz, você tem a receita como parceira. E aí eu fico uhum. vendo como é que nós, importadores, exportadores, intervenientes, tradings, etc., conseguimos ajudar a Receita a cada vez melhorar. Portal único, agora a do INPE chegando, o CCT que teve, a DUI, etc. Como é que a gente consegue ajudar a Receita a melhorar todo esse processo? Não, perfeito. É como você colocou, e você vê como é que os conceitos vão evoluindo, né? Na sua própria fala, falando como ajudar a receita, começa a ter essa visão de vir, e também não é, aí eu não limito apenas a receita, ajudar todos os órgãos intervenientes. Não adianta só a receita estar num nível aqui, Anvisa e MAPA ainda tendo dificuldade de acesso à informação. A coisa funciona bem quando todo mundo tem as informações. E o ato de ajudar, eu gosto mais da palavra cooperar, tá? Do que usar a palavra ajudar. É mais ou menos a mesma semântica, só que tem uma semântica um pouco mais um pouco mais voltada dentro dos conceitos aí realmente internacionais, que é a cooperação. É, é o ato de troca de informações. Quando a gente trabalha na visão de gestão de risco, e todos agora os órgãos estão internalizando essa cultura, esse conceito, o que é arriscado na visão de qualquer pessoa, seja de uma seguradora e tudo? É tanto aquilo que tem alto risco, obviamente, só que tem um ponto que as pessoas não param para pensar, que é a incerteza. Quando aquele que é a seguradora ou o Estado que está fiscalizando tem faltas de informação, não tem informações suficientes, existe um grau alto de incerteza. E o alto grau de incerteza você vai jogar para que ponto? Tratar como uma coisa de sem ser baixo risco. O que a gente precisa fazer? Que a maior parte das operações sejam classificadas como baixo risco. E isso é uma coisa determinística, baixo risco. O ato de você não conseguir determinar como baixo risco, ter a incerteza, você não a classifica como baixo risco. Então, continua tendo maior percentual de parametrização. Então, a forma da cooperação é ter realmente trocas de informação, seja troca prévia de informação, seja na forma do operador econômico autorizada, onde há um prévio acordo entre a administração pública e setor privado em abertura de dados para que exista uma confiança para fiscalização prévia e a posteriori, e não apenas a fiscalização durante o curso da operação, que é isso que geram as ineficiências do processo e atrasos logísticos. Então, eu acho que basicamente é isso. A ajuda, como você falou, a cooperação, a parceria
a apresentar as informações, o máximo de informações existentes dentro de um processo. Com isso, a gente consegue classificar cada vez mais operações, um maior percentual de operações, um maior volume de operações como baixo risco. Tá? É muito interessante, né, Thiago, que eu lembro de uma palestra de uma empresa que eu trabalhei, e o dono da empresa virou e falou assim, gente, nós somos OEA, nós temos que ter a responsabilidade de tocar um processo perfeito, se não perfeito, o máximo perfeito possível. Caso a gente erre, ou caso a empresa, o importador, o exportador erre, nós temos que fazer a meia-culpa para a Receita. E o que ele quis dizer com isso? Ele falou, olha, fazer a meia-culpa não é chegar e falar assim, olha, eu registrei um processo com um NCM errado porque eu sabia. Não, não é isso. É você saber, olha, a Receita está aqui, eu fui induzido, mas isso não vai voltar a acontecer, nós vamos tomar as medidas possíveis, vamos recolher as multas e tudo mais. E vai muito de encontro ao que você disse, né? É o tal do meia-culpa que ajuda todo mundo a evoluir. Eu penso que é mais ou menos dessa forma. Claro, nós temos importadores por aí que, infelizmente, agem errado. Mas esses 5, 10, 15% que agem errado não podem cair na responsabilidade dos outros 85, 90% que agem certo. Eu penso mais ou menos dessa forma. Eu dou agora uma... vai lá, continua, perdão, até te interromper, finaliza. Imagina. Quando o OEA, ou quando o importador ele faz a meia-culpa, digamos assim, como eu disse, isso é visto com bons olhos, isso é visto como uma sugestão, como é que isso é visto por parte da Receita, do SESEX, enfim, de todos os órgãos anuentes? Perfeito. Eu ia usar exatamente uma palavra que você usou no final. Você veio falando meia-culpa e depois você falou, eu não posso responsabilizar os demais. A palavra boa é responsabilização. Culpa, ficar procurando culpados é uma filosofia de trabalho antiga, seja no dia a dia do trabalho, seja na vida, seja dentro da visão da fiscalização aduaneira. A questão não é ficar procurando culpados, e sim quem são os responsáveis. E é isso, você fez um erro, não foi de má fé, uma não conformidade, não é culpado ou não culpado, é uma questão, qual é a sua responsabilidade como operador ali, o operador econômico autorizado, em realizar uma operação conforme. Então, a visão é sempre nesse nível de responsabilização e quão focado na conformidade as empresas são. E é isso, né? Você falou do ato de ir lá e ajustar, né? A espontaneidade. A espontaneidade ela é vista como ótimos olhos dentro da pirâmide de risco do Safe Framework que a aduana segue, todos os anuentes seguem. Eu vou usar a partir daqui da frente a palavra aduana como no sentido aduana lato sensu, tá? E não em estrito sensu. Porque aqui no Brasil, como a nossa fronteira ela é dividida em a Receita Federal é a aduana e o foco dela é tributário, e tem os demais órgãos, cada um com a sua fiscalização ambiental, do IBAMA, sanitário, fitossanitário, da agricultura, fiscalização sanitária da Anvisa, tem a parte da segurança de fronteira com a Polícia Federal. Então, tem alguns países que têm esse conceito um pouco mais claro da aduana lato sensu, como o Reino Unido, onde é o Border Force. E aí existem as diferentes vertentes do que tem que a aduana fazer. Inclusive, se você lê no regulamento aduaneiro, a Receita Federal, como Receita, ela não é responsável, tem atribuição apenas de olhar a questões tributárias. Ela também é responsável por desembaraçar uma operação se está conforme com o controle administrativo. Então, ao fim, a aduana tem toda essa responsabilidade. A questão é que está tão natural para a gente que o Siscomex trata, por mais que ele ainda vem sendo evoluído como portal único, a gente já tem as tratativas de cada um dos diferentes órgãos anuentes sobre esses outros aspectos e a aduana acaba fazendo. Então, voltando à sua pergunta, a aduana, no sentido lato sensu de proteção de fronteira em todos esses aspectos, vê com bons olhos a atuação espontânea da responsabilização
e dessa visão de conformidade, onde o objetivo é sempre trazer a informação real, e a gente tem sempre essa premissa dentro do portal único. Não é a realidade que se adequa ao sistema, é o sistema que tem que se adequar à realidade. Então, se houve uma infração, algum erro, por uma impossibilidade de como o sistema está modelado o processo, o sistema tem que ser modificado. Se foi um erro sem ser de má fé, não foi doloso e aconteceu, perfeito, aconteceu. Existem as penalidades previstas, elas têm que ser. E aí é uma outra coisa que vem da Convenção de Kyoto revisada, também aí do ATEC com os Estados Unidos, né, a cooperação técnica junto com os Estados Unidos, que é a penalização proporcional ao erro. Quanto aquilo afeta ou não afeta aquele erro dentro do prejuízo, sejam tributários, sanitários e etc. Tem que ser gradual a penalização para que ela seja justa também. Então, é isso. É sim visto com bons olhos, porque é essa percepção da parceria, da cooperação, setor público, setor privado, onde eu não tenha que ficar gastando energia para fiscalizar de forma proativa ou reativa. E sim que o setor privado, de maneira proativa, faz os ajustes aí com essa visão a longo prazo de se manter conforme com benefícios de liberação de carga com o menor tempo possível aí pela aduana. Aduana, lato sensu. É muito interessante que você foi falando isso, foi me despertando algumas coisas na cabeça. É que nem eu falo para todo mundo, eu sou um importadora antiga. O que eu falo que é uma importadora antiga? Gente, eu já vi DIs de 20, 30, 40 páginas. Produto, 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 produto. E hoje em dia, inclusive saiu recentemente, as datas da DUIMP, né? Quando vão ser implementadas os primeiros passos da DUIMP. Eu acho maravilhoso. Então, assim, eu agora voltando um pouco no passado, antigamente, para você fazer um processo de exportação, você tinha que fazer uma RE, uma DE ou uma DSE. Hoje você só faz uma DUI. Qual que foi o ponto, né, Thiago, que vocês falaram assim, DI está ultrapassada não, mas a DI ela tá, não é mais usual utilizar a DI com 20, 30, 40 páginas, vamos simplificar a DI. Onde vocês chegaram e falaram assim, deu certo na DUI, vamos fazer para a DUIMP? Na verdade, desde o início já existia a filosofia de toda a modificação, tá? E, assim, a alteração, basicamente, o foco não é construir um novo sistema. Existem 3 pilares dentro do Portal Único: processo, normas e sistemas. O sistema está para servir um processo eficiente e a norma está para regular um processo eficiente. Então, tudo tem como ponto inicial a ignição que você usou até lá no início, né? A faísca é um processo eficiente. Qual foi o primeiro ponto? O setor privado fez um mapeamento do processo, identificou os gargalos e propôs um processo novo, um processo eficiente, um processo to be, como deve ser. Isso tanto na exportação quanto na importação. E aí, naturalmente, dentro da filosofia da parceria, sim, vamos acatar o que o setor privado pediu e fazer os pequenos ajustes dentro da visão da administração pública do que a gente precisa para ter uma fiscalização e um controle eficiente. A facilitação do comércio não é perder controle, e sim fazer um controle mais eficiente, usando gestão de risco e não querendo, de forma manual, olhar cada coisa. Então, na facilitação do comércio, você ganha controle, não perde controle, mas você traz o controle para ele se tornar invisível na visão ali logística, que aquilo não fique travando. Pegue um mantra, o CCT aéreo, os TCs o tempo todo. O CCT aéreo a gente não tem menos controle, a gente tem mais controle. Temos mais informação, é o mundo da informação. O controle não é o ato manual de ter que alguém liberar, de ter que ser a pessoa que autoriza as coisas a acontecer, e sim ter informações. Então, desde o início, existe a filosofia de se mudar os processos. E, desde os primeiros gargalos apontados, se via que tanto a legislação criava limitações, como o sistema.
Tanto que, depois da primeira versão do Syscomex, as próprias limitações do Syscomex é que levaram a alterações normativas, limitando procedimentos eficientes. Então, isso vai sendo um ciclo, uma bola de neve do sistema, limita a norma, que a norma limita o sistema, e assim, então a gente percebeu que teve que construir tudo do zero novamente, a partir do mapeamento dos processos. Sim, se o sistema fosse possível ser reutilizado, para que eu construiria um novo sistema? Mas, basicamente, como você falou na exportação, eu já não tinha que ter RS, ainda esqueceu do RC, hein, do registro de crédito. Tinha o RC, o RE, tinha o memorando de exportação, para poder colocar junto às secretarias de Fazenda. A nota fiscal já existia de qualquer forma, e o que foi feito? Se existe a nota fiscal, obrigatoriamente, isso que gere a DUI de forma automática. E a do INPE é no mesmo caminho. Existia-se muitas restrições dentro da ADI, né, de registro, mas a maior restrição da importação do sistema atual Syscomex não é a DI como formulário em si, mas a filosofia da segregação, que LI é dos anuentes, DI é da receita. Isso gera muita redundância. Então, a do INPE passa a ser controle de fronteira e licenciamento, autorização prévia. Então, os 4 anuentes, MAPA, Anvisa, Exército e IBAMA, eles têm 2 atuações muito diferentes: a autorização prévia e o controle de fronteira, como a Receita também faz. E hoje eles têm que fazer esses 2 papéis em cima da LI, o que gera um sequencialismo e reposicionamento de container, 2 vezes uma inspeção física e etc. Então, a gente separou bem por atuação e não pelo órgão. Então, o Inmetro, que faz apenas autorização prévia, está só no LPCO. O MAPA e a Anvisa, que fazem tanta autorização prévia como fiscalização de fronteira, a equipe que faz autorização prévia, autorização de importação, trabalha no LPCO. A equipe, que é o Vigiagro e a PAF, que trabalha na liberação de fronteira, inclusive ali fisicamente no recinto alfandegado, e o IBAMA e o Exército, trabalham na do INPE no curso do despacho. Por isso vem a questão do canal único, as inspeções coordenadas e etc. Então, a segregação era muito voltada à estrutura administrativa, à separação dos documentos e processos, e a gente criou um novo processo vislumbrando a separação de atuação, de atividade, não olhando como principal critério a divisão da estrutura administrativa, né, a divisão dos órgãos. Então, foi assim que teve toda essa ideia das mudanças. Então, veio desde o início o mapeamento que foi realizado pelo setor privado. Mais interessante ainda, bom, a gente acabou de sair agora, misturando um pouco a história, mas nem tanto, a gente acabou de sair de um processo de pandemia onde tudo fechou. E eu me lembro, lá no passado, quando eu tinha um canal vermelho, antes de pandemia. O fiscal pegava o seu carro, ia até o recinto alfandegado, abriu o container, verificava o container, às vezes ele falava, não está certo, precisa de um perito, etc. Quando houve pandemia, eu acho que isso foi até que bom, digamos assim, porque alguns processos começaram a ser vistos via videoconferência. O fiscal não precisava mais se locomover, enfim, tudo mais. E eu tive um processo, uns 2, 3 anos atrás, que eu precisei de um perito. O fiscal, não, o auditor falou assim, eu não tenho capacidade técnica para analisar o tipo do produto, preciso de um perito, demorou, enfim, liberou. Normal. E aí eu fico vendo que, às vezes, numa necessidade, a gente teve uma pandemia onde tudo foi fechado, melhorias são feitas, né? E é isso que eu falo, né, Tiago? O ponto de ignição, essas necessidades que a gente teve, você falou, você foi contando da OMA, da OMC e tudo mais, para melhoria contínua. Eu te pergunto, a gente teve recentemente o CCT entrando, graças a Deus o mantra caiu, que o mantra começava e acabava e não tinha final nenhum. O CCT temos o catálogo de produtos agora, graças a Deus, entrando e para mim, tudo tem que ser catalogado, sim. E agora do INPE. Tem alguma coisa, existe alguma amplitude para projeto futuro, alguma coisa que possa entrar? O catálogo de produtos pode virar para exportação também. O quanto isso pode aumentar, né?
como você disse, o Uhum. controle melhorar para tudo. Não, perfeito. Ó, vamos separar em operações formais e as pequenos pacotes, tá? Podemos usar essa terminologia. Não é muito acadêmica, mas perfeito. Nas importações formais, a gente ainda tem que fazer o CCT aquaviário, onde substitui o Siscomex carga e o mercante, né? Mas isso vai ser desenvolvido já em 2025, 26, mesmo depois da migração, porque o Siscomex carga e mercante é um bom sistema. Ele, lógico, tudo tem melhorias, mas ele é um bom sistema, tanto que suportou mesmo a filosofia do novo processo. Então, é um sistema bem estruturado, não era algo urgente a se atacar. Então, o primeiro foi atacado foi o aéreo, com o CCT aéreo por causa do mantra. Agora estamos no desenvolvimento do terrestre, então vai acabar também o Siscomex Trânsito, passa a ser o CCT terrestre, tanto para a manifestação do MIC-DTA, quanto para o trânsito aduaneiro, né, para a zona secundária, o DTA. Mesmo o DTA intermodal, né, chegou marítimo ou aéreo e vai para uma zona secundária, com o DTA. Então, a gente tem ali o próximo passo, o CCT aquaviário. Temos a inspeção coordenada remota, que é um módulo que a gente quer construir para ajudar a ter uma interface única das inspeções remotas, como você colocou, Thiago. Hoje, cada unidade local, cada recinto, cada terminal ou cada junção, como em Santos, com a Ábitra, tem um sistema diferente, né? E aí, a ideia que vem sendo criada são as equipes especialistas virtuais. Então, as atividades, isso dentro da Anvisa, já está mais claro, o mapa está indo para esse caminho, que não é quem está lá fisicamente em Itajaí, ou em Santos, ou em Guarulhos, ou em Foz do Iguaçu, que vai fazer o despacho, né, a fiscalização, e sim o especialista naquela categoria de produto. E a gente precisa ter uma interface única para que todo mundo trabalhe. Imagina essa pessoa atuando na importação de vinho em diferentes pontos. Ela vai ter que usar 5, 6, 7 sistemas na visão, né, para fazer a inspeção remota. Então, assim, não é que a gente vai construir o sistema de inspeção remota, mas construir uma interface aonde os diferentes sistemas dos terminais de acesso ao sistema fechado de câmeras e etc. se conecte para que seja uma interface única ali dentro, pelo acompanhamento, seja do importador despachante via do INPE, né, do terminal também e do fiscal, seja o fiscal agropecuário, aduaneiro, né, o fiscal da Receita Federal, o fiscal sanitário, para poder fazer essa análise. Então, tem esses dois sistemas e também ainda tem o de remessas internacionais, que é trazer a DIR para dentro do Portal Único como um novo sistema, integrado ao CCT aéreo, com todas as facilidades que se tem aí do Portal Único, também para as remessas internacionais. É muito bom saber disso, porque, bom, eu trabalhei com marítimo quase que minha vida toda, né? Então, eu digo que 90% das cargas que eu já trouxe ao Brasil era marítimo. 5, 10%, 7% aéreo e 3% rodoviário. E o rodoviário eu não via controle, eu não conseguia ver controle do rodoviário, porque eu olhava e falava assim, não, tá bom, nós temos agora o CCT, né, tinha o Mantra, nós temos o CE Mercante, o Siscomex Carga, o rodoviário. Por que não tinha nada, né? E aí a minha cabeça já vai longe, né, Tiago? Eu fico pensando o seguinte, o quanto de contrabando, de itens ilegais podem entrar pelo rodoviário, porque a gente tem uma fronteira gigantesca com outros países, né? Então, o controle disso eu fico tranquilo. Eu, como importador, eu consigo ficar tranquilo. E a carga que eu estou trazendo, sei lá, da Argentina, eu sei que não vai ter erro, vai ser lacrada na Argentina, vai chegar no Brasil e está tudo certo, não vai ter erro em cima disso. Eu achei extremamente interessante esse tipo de pensamento, né?
vocês, o CSEX e a própria Receita estão tendo com controle de tudo. O CCT, eu anotei aqui, o CCT Aquaviário é maravilhoso. Gente, vai ajudar demais a todo mundo. Eu fico vendo muito isso. Então a gente tem um projeto muito mais futuro do que isso que é falado por aí, né? Muita gente fala que vai acabar na do INPE e não vai ter mais evolução. Estou vendo que tem muita coisa a ser feita ainda, né? Sim, inclusive, se entrar lá no site do Siscomex, no Siscomex.gov.br, no cronograma de implementação, eu acho que é no menu Conheça o Portal, cronograma de implementação. Lá diz dessas etapas futuras também. O ato de migrar 100% das importações para dentro do portal não quer dizer que o portal acabou, é que a gente já conseguiu eliminar o sistema atual, né? E está dentro do contexto do projeto ainda essas 3 melhorias que eu falei. E depois do projeto encerrado como portal único, as manutenções evolutivas são eternas. Não existe sistema sem manutenção e melhorias, né? E não só sistema, como processos. A gente já tem que revisitar novamente o processo de exportação. Ele já é um jovem senhor, o Adui. Ele migrou em 2018, mas ele nasceu em 2017. Ele já tem 7 anos, né, de filosofia. Ele já estava ali. 2018 foi o momento da transição final, né, do desligamento total. Como acontece, começa agora em 2024 e termina em 2025, no caso da importação. Então, o que aconteceu em 7 anos? 7 anos já é muito tempo. Ainda mais com uma pandemia no meio, como você falou, que trouxe novas visões, né, em relação ao mundo digital e etc. Quem diria antes de pandemia a gente fazer uma live dessa? Não era visto como algo de qualidade. Não é que não existia tecnologia, a tecnologia já existia toda ela, mas é a questão da absorção da cultura e da compreensão de que o mundo digital ele ajuda sim, né? E é isso, as revisões são constantes e a gente ainda tem esses 3 pontos, como você colocou, e é o início agora da migração, né? É um momento aí, como você colocou, né? A minha carreira profissional se confunde com o portal, porque desde o dia zero que eu entrei na administração pública, eu fui colocado para trabalhar com portal único e estou até hoje, desde 30 de junho de 2013, eu comecei com portal único, 2014, perdão, 30 de junho de 2014, comecei ali com o portal único e agora continua, né? Então, é um momento, assim, de mudança, né? A única coisa que a gente tem a certeza na vida são as mudanças, e a gente precisa se adaptar sempre. Não adianta querer se revoltar contra as mudanças, falar que aquilo não é benéfico. A gente pode ver a quantidade aí, o Portal Único vem reduzindo os tempos drasticamente desde o seu início em 2014. Ele, quando começou o projeto Portal, eram 13 dias para importar, 13 dias para exportar e 17 dias para importar, em média. Hoje, com o próprio TRS que a gente vê, né, com Time Release Study, a média está em 5 dias para se exportar e 9 dias para importar. E esse tempo, com certeza, vem caindo aí ao longo dos anos. Então, é menos burocracia, menos tempo, menos custo, tanto para a administração pública e, principalmente, para o setor privado. O mais legal de tudo isso é que a gente vê essa evolução acontecer. Nós, intervenientes, importadores, exportadores, nós vemos essa evolução acontecer. Não é uma coisa que está acontecendo apenas dentro de um órgão, dentro da Receita, como você falou, lato sensus, etc., mas a gente vê isso acontecer. E eu lancei um vídeo recente no canal falando do desligamento da DI. Muita gente ficou desesperada. Pelo amor de Deus, vamos desligar. Calma, calma, desliga. Começa agora, outubro, ele vai, e ele vai até 2025, enfim, final de 25. Calma, tudo é
com o tempo. Não é desligamento assim, como aconteceu. E mesmo o mantra, quando ele foi desligado, ele foi avisado antes. Ó, vai ser desligado o mantra, vai ser colocado o CCT. Então, se preparem para isso, né? Eu falo que as pessoas têm que se preparar para absolutamente tudo que vem de novo, frente a sistema, frente a normas, frente a regras. E eu fico pensando exatamente nisso, né, Tiago? E me fala uma coisa, até para a gente aproveitar esse momento final do papo, dá uma dica para alguém que quer entrar no CSEX ou que quer fazer parte dessa parte de estruturação, de exportação, ou que quer ajudar de uma certa forma, ou contribuir de uma certa forma com o governo. Como é que a pessoa entra para o CSEX? É muito interessante saber disso, que eu realmente não sei. Ó, como qualquer serviço público, né, para ingressar ao serviço público é necessário fazer o concurso, né, e passar na prova para poder assumir um cargo público, né? Mas, assim, esse fato aí é um critério técnico em si de fazer a prova, como acontece para qualquer cargo público, né? Mas o principal disso existem dois perfis de pessoas, né? Existem pessoas que gostam mais da operação do dia a dia e tem pessoas que gostam mais de avaliar o que pode ser melhorado, né? São dois perfis diferentes e formas distintas de trabalho e todas elas têm os seus méritos, né? Não existe o melhor ou pior dentro disso tudo. Então, o primeiro ponto aqui a gente não vai trabalhar com a operação no dia a dia, a não ser quem trabalha, ou seja, o fiscal na aduana de ponto de fronteira, ou quem trabalha deferindo as LIs de material usado e etc. Mas a maior parte do trabalho dos órgãos é o pensamento da política pública, né, e da modificação. Então, é se preparar em conhecer todo esse histórico e o porquê de tudo isso está acontecendo, né? Isso é um ponto importante. E para trabalhar e estar conosco, Tiago, não precisa basicamente você se tornar um servidor público, como a gente mesmo falou, desde aí de 2014 com o trabalho do portal, foi um trabalho de equipe do setor privado com o setor público, aonde o setor privado trouxe todas as necessidades, novidades, discutimos, concordamos, discordamos, fizemos consultas públicas. Então, eu acho que hoje o mais importante é em que setor você quer trabalhar. É no dia a dia da operação, é isso que te traz o ânimo de querer todo dia estar ali fazendo o trabalho, ou é pensar nas formas de como melhorar, encontrar os gargalos, os problemas e sugerir novas formas de trabalhar. E isso você não precisa estar mais dentro da administração pública. Deixou de ser como no Siscomex, nos anos 90, e não é trazendo, não é falando, criticando de forma negativa. Naquele momento, não se tinha essa filosofia de administração pública, de vamos ouvir o setor privado como ele foi um trabalho excepcional que fizeram, modificaram, trouxeram do papel para o sistema. Só que não existia essa filosofia na época de se conversar com o setor privado. Tá tudo certo. Hoje a gente tem essa filosofia no âmbito internacional. Era inclusive meio mal visto, né? Se você, como um auditor fiscal ou como um servidor público, estivesse conversando com o setor, com alguém do setor privado, você estava fazendo alguma coisa de errado, né? Essa era a visão que se tinha. Então, graças a Deus, essa forma, esse paradigma mudou. Então, para se trabalhar dentro dessas mudanças, do que hoje é uma política pública, estando no setor privado, você também consegue. Então, não acho que precisa necessariamente se tornar um auditor fiscal ou um analista de comércio exterior para trabalhar com políticas públicas. Hoje temos o CONFAC, que é um ambiente, né, o CONFAC e as CONFACs, que é exatamente esse ambiente do setor privado trazer os problemas que existem e se pensar na melhor forma de se trabalhar, né, desatar os nós. E é isso, para vir é ter essa vontade, e é um trabalho que é de formiguinha para se resolver,
e a gente vê os impactos, né? Você não vê um resultado do dia para o outro, como a pessoa da operação, que a carga chegou e ela está liberada, mas quando você olha num médio prazo, olhando para trás aí, semestres, né, meses ou anos, você vê um grande impacto que isso acontece. Tiago, eu não tenho como te agradecer por esse papo com o especialista. Eu acho que é muito legal ter essa visão do outro lado, né? Eu falo, ter a visão da administração pública, do SESEX, ter a visão da aduana em si, perante ao, aos importadores, exportadores e tudo mais, isso é muito legal, porque a gente vê proximidade, a gente vê colaboração, e não mais aquele medo bobo que tinha de antigamente, ai, não posso falar com a aduana, não posso falar com o SESEX, porque eu vou ter problemas. Hoje em dia, existe essa contribuição, como você disse. Então, eu agradeço demais por esse papo com o especialista. Fala uma coisa, eu sei que não é que não pode, mas como as pessoas te procuram via LinkedIn? Como é que as pessoas te procuram às vezes, até trocar uma ideia ou fazer alguma coisa perante a. Eu sei que não pode, por exemplo, chamar auditores fiscais para Eventos em processar. company, você quer dizer? Tá. Exato, exato, exato. Mas eu sei que vai, por exemplo, numa intermodal da vida ou alguma coisa como é que as pessoas chegam em você? Uhum. As redes, né? A gente tem conexão, inclusive, nas redes sociais. O Thiago Comex, tanto no LinkedIn como no Instagram. Thiago Comex sem H, né? T-I-A-G-O, diferente do seu Thiago, que tem o TH. O Thiago Comex. E a gente também pode, se há algum aspecto também de institucional, de CONFAC, a gente tem o e-mail, né, do CONFAC, que é o confac@mdic.gov.br, aonde é um dos pontos de se receber as reclamações, os problemas, né, além do subcomitê de cooperação que a gente tem e as COFACs. E como que eu gosto sempre de dizer, né, Tiago, a facilitação do comércio não pode parar. É uma coisa que é constante e não existe fim. É um trabalho perene e que sempre tem como melhorar, né? Hoje o Brasil ele é visto mundialmente como uma referência em facilitação. No aniversário de 5 anos do Acordo sobre Facilitação do Comércio, que a gente teve em 2022 lá na OMC, o Brasil foi o país escolhido para discursar sobre facilitação do comércio e portal único, né? Eu tive a oportunidade de ser a pessoa que palestrou sobre isso. O Brasil foi escolhido entre todos os países do mundo para ser o que apresentou o caso de sucesso. Então, é reconhecido. Hoje a gente é referência aqui regional, referência mundial, junto com Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Singapura. Então, ali o Sudeste Asiático, e hoje o Brasil tem sido essa referência e é a nossa possibilidade. Se a gente pegar dos últimos 10 anos, a corrente de comércio brasileira cresceu 55%. 55%. Um salto. A gente teve um crescimento mais de 20% maior do que os outros países do mundo. Dados do Banco Mundial, tá? Não é dados nossos, né? Do Brasil. Então, o Brasil ganhou 20% de market share dentro do mundo. É muita coisa. É muita coisa. E isso vem dessa filosofia de inserção internacional, que o comércio exterior melhora a economia do país, melhora, consequentemente, a qualidade de vida e assim sucessivamente, do que são os pensamentos da política pública. Então, realmente, não podemos nunca parar com a desburocratização, com a facilitação do comércio, e convido a todos sempre a participar dos eventos, acessar o canal
e sempre se inteirar, né, dessas novidades que vem acontecendo aí nessa revolução do comércio exterior, que é o Portal Único de Comércio Exterior. E agradecer, Thiago, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando com você, com seus inscritos, com uns não inscritos, né, que podem se inscrever também, que estiver assistindo, que ajuda muito, né? Uhum. E até uma próxima, né? Não é uma despedida, até uma próxima oportunidade aqui para a gente gravar um outro papo com um especialista. Eu vou adorar. É que nem eu falo, o canal está mais do que aberto. Bom, eu criei isso há um bom tempo atrás, mas eu falo que a troca de informações ela é extremamente necessária para todo mundo evoluir. Eu penso exatamente dessa forma. Tiago, muito obrigado. O canal está aberto a você e é sempre um prazer conversar com pessoas esclarecidas que ajudam todo mundo a evoluir. Isso é o mais importante sempre. Certo. Muito obrigado, Thiago, e até logo. Até logo. Tchau, pessoal. Obrigado, gente.